Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje eu vou fazer um vídeo contando a história de mais um dos meus irmãos. É o mais velho deles, né? Como eu já disse, meus pais tiveram 11 filhos, criaram 10, um morreu com 3 meses, né? O João Batista era o nome dele. E já perdi também 3 irmãos adultos. E já contei a história do Marcos, do Saulo, do Luiz, da Márcia e da Ana. E agora eu vou contar do último, né? Nós vamos falar a verdade, nós somos em 7, né? Eu vou falar do último dos meus irmãos, que é o mais velho de todos. Que eu tive pouca convivência com ele, porque logo que eu nasci em 60, logo ele já casou, né? Então a gente já não teve tanto contato. A mesma coisa com a minha irmã mais velha, a Ana, né? Apesar que a Ana morava numa cidade mais próxima de nós, então a gente tinha mais contato. Mas vamos lá. O meu irmão mais velho chama José de Almeida Neto. O meu pai colocou o nome do meu avô, o pai dele. E infelizmente meu pai deixou de fora o sobrenome Pinho. Então esse meu irmão e a esposa e os filhos não levam o sobrenome de Pinho. Meu pai quis recordar o meu avô, e ele nasceu na cidade de Guardinha, que é um distrito que pertence à cidade de São Sebastião do Paraíso, no dia 30 de março de 1942, o mesmo mês que nasceu meu pai. Ele casou-se com a Maria de Lourdes Piloto Almeida. Ela nasceu no dia 27 de 8 de 47. É interessante porque eu nasci dia 27 de junho, fui ordenado dia 27 de julho, e a minha cunhada Lourdes nasceu dia 27 de agosto. Então a gente tem uma proximidade assim na numeração. Ela nasceu em Sales Oliveira, que fica ali perto de Ribeirão Preto, Igarapava. Esse meu irmão, o José, a minha irmã Ana disse assim para mim que quando eles moravam em Igarapava, né, meu pai, por ser ferroviário, foi transferido para lá, eles iam debaixo de um pontilhão e ficavam imaginando as estações que tinha até chegar a Guardinha, porque meu pai ia sempre para Guardinha, ferroviário, o trem passava por ali, e a gente ia sempre para lá, mesmo quando morava em Casa Branca. E hoje, infelizmente, não existe mais as companhias, a Mogiana, que era uma grande companhia que a gente gostava muito de viajar pela Mogiana. Então meu pai, esse meu irmão ficava com a minha irmã contando, conversando. A minha irmã também disse que, minha irmã mais velha, disse que ele gostava sempre de ficar junto com a minha mãe, ele era muito próximo da minha mãe, e que ele dizia: mãe, lá na casa da avó tem carne, tem feijão, tem arroz, tem frango, tem isso. E fazia minha mãe repetir: mãe, agora mãe, repete, fala a mesma coisa. Era o jeito deles, como criança a gente tem. Depois esse meu irmão, o José, ele sentiu também chamados, a vocação, e quis ir para o seminário. Então ele entrou nos padres agostinianos Roncoleta, em Ribeirão Preto. Ali fez várias amizades, mas ele não ficou muito tempo, acho que ficou 1 ou 2 anos no máximo. Deus tinha outros projetos para ele. E ele então procurou estar próximo da estação da Companhia Mogiana, meu pai sempre levava, e ele foi aprendendo o telégrafo. E ele foi realmente um excelente telegrafista, né? E trabalhou. Então, dali ele começou a praticar o telégrafo na estação de Casa Branca, né? Quando estava ali, e foi nomeado depois telegrafista no dia 29 de janeiro de 61. Olha só, hein? Não tinha nem um ano ainda, na estação de Guaiuvira, município de Sales de Oliveira, no município de Sales de Oliveira, ele estava ali. Por isso que ali ele conheceu a esposa, né? A Lourdes, que ela é de Sales de Oliveira. E então eles casaram no dia 12 de setembro de 64. Aí eu já estava com 4 anos, meu pai
eu acho que não sei se já estava acho que ido para Campinas, ele já era casado, depois voltou para Casa Branca. Então aí eu tive pouco contato com esse meu irmão. O que eu sei é que ele e a minha irmã mais velha são meus padrinhos de batismo. E graças a Deus, através da oração deles, por isso crescer. Eu lembro quando eu era criança, a minha mãe disse que quando ele estava no seminário, ele levou para ela um escapulário e um para mim. Só que eu não podia usar, porque era muito pequenininho, novinho. Então eu não sei se a minha mãe passou para outra pessoa, para outra minha irmã, passou para frente. Mas eu lembro que minha mãe sempre usava o escapulário e falava, o Zé me ensinou a usar o escapulário e sempre a viver em oração. Então minha mãe tinha muita devoção à Nossa Senhora do Carmo. Tiveram 4 filhos, Regis, Rosimar e os gêmeos, Reiner e Heberson. Eu lembro que quando nos anos 70 e poucos ali, né, quando nasceu eles, os gêmeos, e aí falaram com minha mãe, porque se perceberam que são tudo com R, né? Regis, Rosimar, Reiner e Heberson. E a minha mãe não conseguia pronunciar, né? Modo especial, o nome do Heberson. Ela tinha dificuldade, ela não tinha estudo. Então a gente brincava com ela, né? E eu vi eles quando era pequeno. Depois, nunca mais os vi, que depois fui para o seminário também. E tive a graça de ver o Regis na minha ordenação em 91, que é o meu sobrinho mais velho. Ele, inclusive, estava com meu irmão é um excelente fotógrafo. Eu lembro quando ele morava em Itaú de Minas, fomos na igreja, fomos lá visitá-lo, e fomos na igreja e ele foi fazer foto de casamentos ali. Um ótimo fotógrafo. E o Regis, ele estava filmando a minha ordenação. Eu tenho uma fita da ordenação filmada por ele e tem um álbum de fotografia fotografado por esse meu irmão José. E a Rosimar, eu lembro quando eu estava na Itália fazendo o noviciado, ela me escreveu que ela estava fazendo uma caminhada com a Renovação Carismática, ela cantava, hoje ela canta, né? Ela com o esposo, ela canta, faz parte de coral e canta em casamentos, tudo. Quando eu perdi o irmão ano passado, eu fui lá e ela estava também, foi lá que eu reencontrei, e ela cantou também muito bem a Ave Maria, junto com meu irmão e próprio esposo. E eles cantaram junto, que meu irmão estava lá, então foi bonito isso. É muito bonito, então, a gente perceber isso. E eu posso dizer para vocês que eu tenho poucas assim, lembranças desse meu irmão. Eu tive a graça de encontrá-lo ano passado, quando morreu o meu outro irmão, o Pedro. Mas Deus me deu a graça de ter esses irmãos e que me ensinaram a fé, e que Deus proteja muito ele, que Deus dê muita graça. Zé, Lourdes, você que meus cunhados têm mais de 60 anos, mais de 50 anos de casados, né? Que Deus os abençoe, que Deus os proteja muito, que Deus derrama graça em vossos corações e que vocês sejam sempre um instrumento de Deus, onde estiver. Que abençoe seus filhos, também derrama muita graça no coração de cada um deles. Que Deus os proteja sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.